A Advocacia Geral da União manifesta preocupação e quer audiência pública, mesmo com plataforma Meta garantindo que vai respeitar direitos humanos no Brasil. Novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, toma posse com várias missões, incluindo combater as fake news. Sancionado o projeto que alivia a dívida de todos os estados com a União. Membros da cúpula do primeiro comando da capital receberam tratamentos de saúde, odontológicos e até estéticos em presídios de São Paulo. Operação da Polícia Civil termina com prisão de advogados e pessoas de organizações não governamentais ligadas ao PCC. Grupo Hamas aceita termos de um acordo para um cessar-fogo da guerra com Israel. Pesquisadores do Instituto do Coração de São Paulo desenvolvem aplicativo inédito no mundo que alerta a iminência da pessoa sofrer uma arritmia cardíaca. E o tenista carioca João Fonseca faz história ao conquistar uma vitória em sua primeira participação em um torneio de Grand Slam. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma operação batizada de Falso Grito contra advogados e líderes de uma ONG. Na ação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Segundo a polícia, as investigações começaram há cerca de 3 anos, quando um visitante da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau tentou entrar com cartões de memória escondidos nas roupas. Os materiais foram apreendidos e analisados. A operação contra advogados e líderes de uma organização não governamental foi batizada de Screen Fake Falso Grito. A suspeita é de que eles sejam envolvidos com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão contra os suspeitos nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Presidente Prudente, Flórida Paulista, Irapuru, Presidente Venceslau e Ribeirão Preto, e em Londrina, no Paraná. Os materiais e as anotações de presos revelaram a existência de uma estrutura organizada em núcleos distintos. Durante as investigações, os advogados comandavam um núcleo conhecido como ICOT ou Gravatas e hashtag 039, que oferecia suporte jurídico à organização e coordenava outros setores, como OD ICOT ou Saúde ICOT. Este último recrutava profissionais médicos e odontológicos para prestar serviços a integrantes da facção, muitas vezes sem o conhecimento dos envolvidos sobre a real natureza dos atendimentos. Um outro núcleo denominado Reivindicações foi identificado pelas autoridades como responsável pela apresentação de processos fraudulentos e pela organização de manifestações públicas, visando desestabilizar as instituições de justiça e influenciar negativamente a opinião pública em relação ao Estado. Nas investigações, a organização mantinha vínculos com o criminosa Primeiro Comando da capital e auxiliava advogados ligados à facção a ajuizar ações judiciais baseadas em denúncias falsas de abusos ocorridos no sistema penitenciário. Membros da cúpula do Primeiro Comando da capital, PCC, receberam atendimentos médico e odontológico privados dentro de presídios de São Paulo. Não faltaram procedimentos estéticos. A revelação é do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo. A operação Screen Fake, deflagrada nesta terça-feira, mira uma ONG que teria sido usada pelo PCC para espalhar denúncias falsas de abusos no sistema prisional e colocar a opinião pública contra o poder estatal. Segundo as investigações, médicos e dentistas sem vínculo com o crime organizado teriam sido cooptados para consultas particulares e exclusivas de detentos facionados e custodiados na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau e no Centro de Readaptação Penitenciária, em Presidente Bernardes, unidade em que vigora o regime disciplinar diferenciado, mais rígido. As consultas beneficiariam chefões do PCC, em uma espécie de plano de saúde do crime organizado, um plano bastante seletivo, de acordo com a polícia e o Ministério Público, que daria direito a procedimentos variados, como intervenções estéticas e até cirúrgicas. Os profissionais seriam pagos com recursos do caixa da facção.
A investigação apontou que eles recebiam valores majorados e expressivos, acima do mercado, repassados por depósitos não identificados e transferências bancárias de contas registradas em nome de terceiros ou de advogados ligados ao PCC. Os investigadores afirmam que, muitas vezes, os atendimentos ocorriam sem que o preso tivesse conhecimento sobre valores ou forma de pagamento. Para a Polícia Civil e o Ministério Público, a dinâmica comprova que os atendimentos são coordenados e executados pela organização criminosa em benefício de integrantes qualificados, normalmente facionados em funções de destaque. A Advocacia Geral da União decidiu convocar uma audiência pública para análise da resposta da plataforma Meta sobre a política de checagem dos fatos. A explicação foi de que a medida valerá apenas nos Estados Unidos, mas não convenceu. A empresa Meta, controladora das plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, respondeu à notificação enviada pela Advocacia Geral da União. A resposta foi analisada em uma reunião técnica envolvendo representantes da AGU e do Ministério da Justiça. A notificação foi emitida após discussões entre a Advocacia Geral da União e outros membros do governo que questionava a Meta sobre o fim do sistema de checagem de fatos e suas implicações no combate a crimes como racismo, homofobia e violência de gênero. O governo expressou preocupação com a possibilidade da decisão comprometer o ambiente e solicitou esclarecimentos sobre a criação de canais de denúncia e a publicação de relatórios de transparência. De acordo com a Meta, o encerramento do programa de checagem de fatos está sendo implementado apenas nos Estados Unidos, onde vai ser testado e aprimorado antes de uma possível expansão para outros países. A empresa afirmou que a medida busca simplificar sistemas, corrigir excessos na aplicação de políticas e equilibrar a liberdade de expressão com a segurança. Em comunicado, a Big Tech destacou que utiliza sistemas automatizados para lidar com violações graves, como terrorismo, exploração infantil e golpes, e que a nova abordagem empodera os usuários ao permitir que eles identifiquem conteúdos potencialmente enganosos. Segundo a Meta, isso vai reduzir o viés na moderação e vai estimular debates mais legítimos. O anúncio das mudanças foi feito por Mark Zuckerberg, CEO da empresa, que também manifestou críticas a regulações de diversos países, incluindo a América Latina, acusando-os de possuir tribunais secretos que determinam a remoção de conteúdos. Embora o Brasil não tenha sido mencionado, as declarações foram vistas como um recado ao governo brasileiro. A AGU afirmou que qualquer decisão sobre os próximos passos só vai ser tomada depois da análise detalhada do documento enviado pela Meta. Choveu forte em Recife, Pernambuco, provocando o transbordamento de rios com a invasão de casas. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a quantidade de apenas 3 horas foi de 71 milímetros. Quase o total previsto para o mês na capital. Chove forte na capital pernambucana desde o último domingo. O rio Tegipió transbordou e inundou as ruas e casas na região. Já na zona norte, o nível das águas do rio Morno também subiu. A correnteza levou uma grade de uma pequena ponte para pedestres e deixou os moradores ilhados. O grande volume de chuva afetou o funcionamento do metrô do Recife. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o ramal Camaragibe da linha Centro e a linha Sul pararam de funcionar. A Agência Pernambucana de Águas e Clima renovou o aviso meteorológico de chuvas moderadas a fortes para o Grande Recife, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão de Pernambuco. Segundo os meteorologistas, as chuvas são provocadas pelo encontro de 2 fenômenos climáticos. A zona de convergência intertropical, que traz ar úmido e quente da Amazônia, e um vórtice ciclônico que vem do Oceano Atlântico. A Prefeitura do Recife está em alerta e deixou equipes em prontidão. A Defesa Civil está em plantão permanente, com atendimento 24 horas por dia. Caso precise acionar, é só ligar para o telefone 80800813400. A ligação é gratuita. 5 pessoas da mesma família morreram em um acidente em uma rodovia de Minas Gerais. Entre as vítimas estava uma criança de 3 anos e uma idosa. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7 horas da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um caminhão trafegava na BR-040, na direção de Belo Horizonte, quando perto da cidade de Carandaí, perdeu o controle do veículo. O caminhão passou para o outro lado da pista e bateu de frente com o carro onde estava a família. Todos morreram na hora.
Segundo a Polícia Rodoviária, as vítimas moravam na região metropolitana de Belo Horizonte e estavam fazendo um passeio. Os 2 ocupantes do caminhão foram socorridos sem ferimentos graves. As causas do acidente serão investigadas. O trânsito da rodovia foi desviado para a retirada dos corpos e dos veículos acidentados, mas já opera normalmente. Os incêndios que consomem parte de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está completando uma semana. Com um saldo de 25 mortes e uma área equivalente à cidade de Paris destruída, o fogo ainda está longe de ser totalmente controlado. Em fotografias e imagens dos incêndios em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, têm sido visíveis cenários como casas, carros e áreas de mato pintados de cor de rosa. Isso é uma mistura química que tem sido lançada pelos aviões de combate aos focos, que tem como objetivo retardar o avanço das chamas. Segundo a agência de notícias Associated Press, trata-se de uma mistura de água e produtos químicos, como fertilizantes e sais, que, quando entram em contato com o fogo, tornam as chamas menos intensas, fazendo com que os bombeiros ganhem tempo para controlar o incêndio e impedir que as chamas atinjam zonas povoadas. De acordo com as autoridades locais, a cor da mistura funciona também como um auxílio visual para os pilotos de aviões e bombeiros. Há uma semana trabalhando no limite da exaustão, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles se prepara para enfrentar novas frentes de incêndios que estão surgindo por causa dos fortes ventos que espalham as chamas. Com os maiores incêndios ainda fora de controle e responsáveis pela queima de uma área maior do que a cidade de Paris e um novo foco iniciado na segunda-feira, as equipes de emergência tentam a todo custo impedir o avanço das chamas em um momento em que meteorologistas apontam que rajadas de vento de mais de 115 km por hora podem atingir a região e espalhar ainda mais o fogo. A direção do vento deve seguir sentido norte-sul, soprando em direção aos condados de Ventura e Los Angeles, onde foram registrados os piores focos de incêndio nos últimos 7 dias. A primeira semana de incêndios florestais foi devastadora para a Califórnia, sobretudo nos arredores da icônica cidade de Los Angeles. Uma área total de aproximadamente 16 mil hectares, equivalente a 17 mil campos de futebol, foi carbonizada. Cerca de 92 mil pessoas continuam sob ordem de retirada pelo risco relacionado às chamas. As situações mais preocupantes permanecem sendo os focos de incêndio registrados a oeste e leste de Los Angeles, em Pacific Palisades e Eaton. Considerados individualmente os segundo e quarto piores incêndios da história do estado americano, eles foram responsáveis por todas as mortes contabilizadas nesta altura dos trabalhos de emergência. Se somados ao incêndio Hearst, ao norte, que os bombeiros disseram estar praticamente controlado, queimaram uma extensão de 150 quilômetros, uma área maior que a cidade de Paris. Enquanto autoridades tentam exterminar as chamas, agências estaduais e federais começam a reunir evidências na tentativa de estabelecer o que provocou cada um dos focos de incêndio. As principais hipóteses que começam a ser investigadas incluem fogos de artifício, a queda de fios da rede elétrica e mesmo ação criminosa. Além da ameaça imediata, os incêndios de grandes proporções criaram uma crise humanitária profunda, com dezenas de milhares de pessoas retiradas de casa do dia para a noite, em razão das ordens oficiais. Muitas delas relataram dificuldades para encontrar e manter vagas em abrigos temporários. E veja a seguir, INSS decidiu voltar a exigir prova de vida dos beneficiários. E o publicitário Sidônio Palmeira assumiu hoje a Secretaria de Comunicação do governo com várias missões, incluindo o combate às fake news.
O novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência tomou posse hoje. A promessa foi de intenso combate às fake news e de melhor comunicação com a sociedade. O publicitário baiano Sidônio Palmeira tomou posse como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social em uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do agora ex-ministro Paulo Pimenta. Durante seu discurso, Pimenta disse que a SECOM foi reconstruída. Chegamos aqui, enfrentamos o 8 de janeiro, na primeira semana do governo. A SECOM era um ministério que não existia, que foi reconstruído, e tenho certeza que nós vamos entregar para o Sidônio uma SECOM em condições muito melhores do que aquela que nós chegamos aqui, até porque não existia SECOM. Segundo Paulo Pimenta, em seus 2 anos de gestão, ele disse ter criado as bases para seu sucessor, além de dizer que concorda com a decisão do presidente Lula. Para isso, ele usou uma analogia com o futebol. Acho que o presidente tem toda a razão quando ele quer uma sacudida na comunicação do governo. Eu sempre digo para o presidente, e a gente fala muito sobre futebol, quando tem um presidente de um time popular como é o nosso time, e a gente sabe que o time é bom, e o resultado ali na tabela não está o que a gente espera, o presidente tem a obrigação de dar uma satisfação para a torcida e o primeiro que paga a conta é o técnico. E eu sou técnico da SECOM. Em seu discurso, Sidônio Palmeira disse que as informações dos serviços não têm chegado até a ponta e que, segundo ele, isso é um reflexo de uma cortina de fumaça criada por mentiras da extrema-direita. O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Sidônio foi responsável pela estratégia de marketing da campanha de Lula em 2022. A transição na SECOM ocorre em meio a outras possíveis mudanças do governo. Nos próximos dias, Lula deve retornar conversas com o ministro da Defesa, José Múcio, que já manifestou interesse em deixar o cargo. Com o aval do presidente Lula, Sidônio Palmeira assume a Secretaria de Comunicação Social com a missão de alinhar o discurso entre os ministérios e o Palácio do Planalto. A iniciativa busca evitar ruídos entre as estratégias das pastas, como a do Ministério da Fazenda, que atua de forma mais independente, e as diretrizes definidas pela presidência. Entre as prioridades da nova gestão, Sidônio destacou a necessidade de melhorar a percepção pública do governo, capitalizando melhor as ações realizadas pelos Ministérios da Saúde e da Educação. As primeiras estratégias da equipe do publicitário vão ter como foco essas duas áreas, consideradas essenciais para reforçar o impacto positivo das políticas do governo Lula III junto à população. A SECOM também encomendou uma campanha digital urgente com o objetivo de combater a disseminação de fake news sobre o Pix, que vem gerando confusão e preocupações desde a semana passada. As notícias falsas, somada à falta de compreensão sobre o novo modelo de fiscalização de movimentações financeiras adotado pela Receita Federal, causaram alarme no governo. A campanha que Sidônio pretende lançar com celeridade busca conter os danos e esclarecer as dúvidas da população sobre o funcionamento do sistema. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, divulgou comunicado em seu site nesta terça-feira com alerta sobre fake news e golpes que se multiplicaram nos últimos dias envolvendo Pix nas redes sociais. Segundo a entidade, não haverá qualquer taxação ou cobrança de imposto sobre o Pix, que continuará de graça. Na prática, nada mudará para quem usa o programa para movimentar dinheiro. O mercado financeiro atuou hoje na base dos comentários no famoso disse que disse. Bastou alguém voltar a insinuar que o presidente eleito Donald Trump não vai aumentar tanto as tarifas de importação que as bolsas do mundo inteiro se comportaram melhor. E o dólar terminou o dia em baixa de 0,85%, cotado em R$ 6,04 para compra. A alta na Bolsa de Valores do Brasil foi de 0,25%, aos 119.299 pontos.
E quem está aproveitando o real em baixa são os argentinos. Eles sempre aproveitaram as férias nas praias de Santa Catarina, mas para este ano a expectativa é de mais de 250 mil turistas gastando o peso de uma economia dolarizada em nosso país. Os hermanos estão invadindo o sul do país. Cidades como Balneário e Florianópolis estão entre as mais procuradas para passar as férias entre os argentinos. As praias do sul do Brasil sempre foram algumas das favoritas dos nossos vizinhos, especialmente os argentinos. Mas a crise econômica e a pandemia de Covid-19 mudaram esse comportamento. A Prefeitura de Santa Catarina prevê que o fluxo de argentinos na cidade entre novembro e março seja 15% maior do que do mesmo período do ano passado. O Turismo City, um dos principais sites de buscas e passagens aéreas na Argentina, registrou uma alta de 500% na busca por destinos brasileiros nessa temporada. E de 2023 para 2024, o Aeroporto Internacional de Navegantes, o mais próximo de Balneário Camboriú, passou a ter voos diretos vindos do país. Em Balneário, a expectativa é de que metade da ocupação de hotelaria da cidade seja estrangeira. Segundo o vice-presidente de promoção de destino da Balneário Camboriú Convention Visitor, este ano será a maior alta de temporada desde 2018. O INSS vai voltar a exigir a prova de vida para os beneficiários. Isso porque a portaria do Ministério da Previdência Social, que suspendia a comprovação, expirou no dia 31 de dezembro. O INSS vai voltar a exigir a prova de vida para a manutenção dos benefícios pagos a partir desse mês. E vale lembrar que, atualmente, o INSS não está notificando ou bloqueando pagamentos de nenhum segurado. A comprovação só vai voltar a ser obrigatória agora, porque a portaria do Ministério da Previdência Social, que previa a suspensão do procedimento, expirou no dia 31 de dezembro de 2024. A portaria também determina que o período de contagem para comprovação seja de 10 meses após a data da última atualização do benefício ou prova de vida. Anteriormente, a data de aniversário do segurado era a referência para o prazo. A prova de vida é realizada todo ano e o órgão precisa comprovar que o beneficiário está vivo. E isso é feito através da consulta de dados recebidos de outros órgãos públicos federais. O INSS recebe esses dados, que podem ser coletados em acessos a aplicativos do governo, como, por exemplo, o Meu INSS, empréstimos consignados, perícias médicas e até vacinação, e utiliza para comprovar a vida do beneficiário. Então é importante ficar atento para não correr o risco de ficar sem receber o benefício. E com o início do novo ano, lojistas aproveitam o tradicional período de liquidações de janeiro para impulsionar as vendas e renovar seus estoques. Descontos que chegam até 70% chamam a atenção dos consumidores, que buscam ofertas especialmente em itens de vestuário e tecnologia. Com o início do ano, lojistas aproveitam o tradicional período de liquidações de janeiro para impulsionar as vendas. Conhecida por oferecer descontos expressivos em diversos setores como moda, eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. A liquidação tem se tornado uma das principais apostas do comércio para atrair consumidores e equilibrar as contas após as festas de fim de ano. Nesta loja de confecção, calçados e acessórios, a programação de liquidação já começa muito antes de janeiro. Então a gente prepara a nossa promoção com muito carinho, com muito cuidado, a gente analisa todos os produtos. Então assim, a gente planeja ela o ano todo. Para chegar em janeiro, a gente dá para os nossos clientes produtos de qualidade com preço bom. Agora, volta às aulas, a gente tem calçados infantil também na promoção, já para facilitar para o consumidor. Início de ano costuma ser um período de menor consumo devido às despesas como IPTU, IPVA, matrículas e materiais escolares. Por isso, as promoções se tornam um atrativo para garantir o fluxo de clientes com ofertas de condições de pagamento facilitadas, como parcelamentos sem juros e descontos para pagamentos à vista. Descontos que chegam até 70% chamam a atenção dos consumidores que buscam ofertas, especialmente em itens de vestuário e tecnologia. As grandes redes varejistas também intensificam as suas estratégias, promovendo campanhas promocionais nas redes sociais e ampliando prazos de pagamento para atrair mais clientes. Nesse Liquida Showroom que a gente costuma trabalhar, a gente consegue chegar até 50% de desconto em algumas situações, produtos selecionados e tudo mais. E ele consegue, além de
pagamento reduzido, enxugando esse custo, ele consegue parcelar no cartão em algumas situações até 12 vezes também, que a gente trabalha aqui. Manter a movimentação é fundamental para o comércio iniciar o ano com saldo positivo. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio, o setor varejista brasileiro movimentou cerca de 16 bilhões de reais durante o período em 2024 e espera superar essa marca este ano. Além de escoar o estoque, as promoções ajudam os lojistas a se prepararem para as próximas datas importantes do calendário comercial. Como tem várias datas ao longo do ano, nós enxugando esse estoque podemos trazer novidades para o nosso cliente ao longo do ano, pensando no Dia das Mães, pensando alguma coisa nas férias do meio do ano. Então a gente já começa a se organizar a partir de agora até dezembro. Embora as liquidações representem boas oportunidades, é ideal pesquisar o preço do produto em diferentes lojas antes de efetuar a compra, além de verificar se o desconto oferecido é realmente vantajoso. E mesmo com preços baixos, é importante manter o controle financeiro. Se o consumidor já está endividado ou possui despesas fixas elevadas, o melhor é priorizar o pagamento das contas essenciais antes de aproveitar as promoções. Todos os consumidores, as pessoas, elas têm os compromissos de começo do ano, né? IPVA, IPTU, material escolar. Então a gente tem que ter essa consciência. Vai gastar menos agora, às vezes, numa liquidação? Sim, mas temos que ter essa consciência também porque nós temos os nossos compromissos principais. Por isso que é bom pesquisar. Uma pesquisa feita pelo Procon do Rio de Janeiro mostra que a diferença de preço do material escolar pode chegar até 900%, de uma loja para outra. Com a chegada da volta às aulas, pais e responsáveis começam a ir às ruas à procura dos melhores preços a fim de economizar e evitar prejuízos. Pensando nisso, o Procon do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa apontando a diferença de preços de um mesmo material escolar em diferentes lojas. No estudo, é apontado que o valor de um mesmo produto da mesma marca, como uma simples borracha, pode variar em até 900% de uma papelaria para outra. Materiais como cola branca, canetinhas hidrográficas e giz de cera também são vendidos a preços bem diferentes nas lojas, com variação acima de 200%. O levantamento foi feito em 12 papelarias e livrarias entre os dias 2 e 8 de janeiro e levou em conta os preços de 170 produtos. A recomendação dada após a publicação da pesquisa é de sempre procurar o melhor preço e não se render a comprar tudo em uma mesma loja, porque com as grandes variações de preços, o melhor caminho para economizar neste começo de ano é garimpar. E veja a seguir, sancionado o projeto que muda as regras e alivia a dívida de todos os estados brasileiros com a União. E o grupo Hamas aceita os termos de um acordo que poderá resultar em um cessar-fogo na guerra com Israel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o projeto de lei que cria o Programa de Renegociação das Dívidas dos Estados, a PROPAG. A nova lei autoriza desconto nos juros e dá prazo de 30 anos para pagamento e abre também a possibilidade dos estados transferirem ativos para a União para quitarem os débitos. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, além do líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, do Amapá, já haviam informado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Partido Social Democrático, de Minas Gerais, que trechos seriam vetados, mas sem alterar os pontos essenciais do projeto. O texto é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, para promover a revisão dos termos das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A nova lei autoriza desconto nos juros, dá prazo de 30 anos para pagamento, ou seja, 360 meses, abrindo a possibilidade de os estados transferirem ativos para a União como parte do pagamento e cria exigências de investimento em educação, formação profissional, saneamento, habitação, enfrentamento das mudanças climáticas, transporte e segurança pública como contrapartida. As parcelas mensais serão calculadas de acordo com a tabela Price e corrigidas mensalmente. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a sanção do projeto de lei que cria uma alternativa para o pagamento das dívidas dos estados com a União. Ele declarou que foi criada uma solução efetiva para os estados que não conseguem pagar as parcelas.
Esse projeto de lei do Senado Federal é um marco muito importante para a solução daquele que é o maior problema federativo do Brasil, a dívida impagável de Estados federados junto à União. O presidente Lula sanciona esse projeto, o transforma em lei e ele tem eixos muito importantes e preservados. A redução muito significativa dos juros da dívida, o que naturalmente facilita sobremaneira o pagamento dessa dívida pelos estados, o alongamento do prazo de pagamento para até 30 anos e a possibilidade de que ativos possam ser negociados em pagamento dessa dívida. No final das contas, nós temos uma solução inteligente, efetiva para o pagamento das dívidas, que preserva servidores públicos, que preserva o interesse de estados federados e permite que haja, por parte desses estados, a retomada de investimentos públicos de interesse da população. Ao invés de só pagar a dívida, além de se pagar a dívida efetivamente, há também a possibilidade de investimentos em saúde, em educação, em segurança, a partir desse equacionamento desse projeto que hoje é transformado em lei. Portanto, o meu reconhecimento ao presidente Lula, ao governo federal, por ter sancionado esse projeto e reconhecido que esta obra do Congresso Nacional é de grande serventia e de grande valia para a sociedade brasileira. O Estado poderá fazer amortizações extraordinárias da dívida. Haverá redução dos valores das parcelas ao longo dos primeiros 5 anos. Com a entrada da renegociação, os estados brasileiros poderão quitar de imediato parte das atuais dívidas, transferindo para o poder da União bens móveis ou imóveis, participações societárias em empresas, créditos com o setor privado, créditos inscritos na dívida ativa da Fazenda Estadual, dentre outros ativos. Os estados terão até 31 de dezembro de 2025 para solicitar adesão ao Propag. Essa foi uma sugestão da Câmara acatada. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que, se não tivesse sido eleito, Donald Trump poderia ser condenado por interferir nas eleições de 2020, quando perdeu para Joe Biden. As informações foram divulgadas por um relatório do procurador especial Jack Smith, que afirmou que existem evidências suficientes para condenar o novo presidente dos Estados Unidos. Trump foi acusado de pressionar autoridades estaduais para alterar os votos, conspirar contra os resultados eleitorais, entre outras infrações. As autoridades não fizeram uma acusação formal, mas as investigações deixaram claro que ele estava no comando de uma ação para interferir no processo eleitoral. Após a vitória de Trump nas eleições do ano passado, as questões legais foram arquivadas de acordo com os regulamentos do Ministério da Justiça, que proíbem processos contra presidentes em exercício. Trump declara inocência e nega as acusações em sua rede social. A Ucrânia realizou um ataque massivo contra a Rússia nesta terça-feira. Mais de 200 mísseis e drones atingiram diversas cidades do país. Os principais alvos foram bases militares e instalações essenciais para o fornecimento de energia, como usinas e redes elétricas. O atentado aconteceu no mesmo dia em que a Ucrânia lançou uma grande ofensiva na Rússia. Foi considerada a maior ação a alvos militares no território russo desde o início da guerra. Em 2022, pelo menos 5 cidades russas foram bombardeadas. Os ataques tiveram como alvo fábricas de produção de armas, refinarias de petróleo e até mesmo uma central de gás que, de acordo com a mídia local, explodiu, causando um grande incêndio. O objetivo era reduzir o fornecimento de combustível ao exército para enfraquecer a capacidade militar, além de forçar a Rússia a redirecionar seus recursos para a defesa das unidades militares e obras de infraestrutura. O Ministério de Defesa russo acusou a Ucrânia de usar mísseis de fabricação americana e britânica na ação. O governo ucraniano negou. Os moradores das cidades atingidas foram orientados a fugir da mira dos bombardeios. A guerra entre Rússia e Ucrânia já provocou a morte de mais de 70 mil pessoas e milhões tiveram que sair de suas casas em busca de abrigo. O presidente eleito Donald Trump está pressionando por um cessar-fogo entre os países em conflito e negociações para encerrar rapidamente a guerra. O grupo terrorista Hamas aceitou um rascunho de acordo para um cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação de dezenas de reféns. O Catar, um dos países que realiza a mediação das negociações, afirmou que um acordo está próximo. Uma autoridade israelense disse que houve progresso, mas os detalhes ainda estão sendo finalizados. O plano precisaria ser submetido ao gabinete israelense para aprovação final.
As fontes envolvidas na discussão expressaram um crescente otimismo de que podem concluir um acordo antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 20 de janeiro. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majid Al-Ansari, disse nesta terça-feira que as negociações em andamento são positivas e produtivas, embora tenha se recusado a entrar em detalhes. O grupo terrorista Hamas afirmou em uma declaração que as negociações em andamento atingiram seu estágio final. O acordo de 3 fases, com base em uma estrutura estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e endossada pelo Conselho de Segurança da ONU, começaria com a libertação gradual de 33 reféns ao longo de um período de 6 semanas, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos em troca de potencialmente centenas de mulheres e crianças palestinas presas por Israel. Entre os 33, estariam 5 soldados israelenses, cada uma das quais seria libertada em troca de 50 prisioneiros palestinos, incluindo 30 terroristas condenados que estão cumprindo penas perpétuas. Ao final da primeira fase, todos os reféns civis, vivos ou mortos, terão sido libertados. Durante esta primeira fase de 42 dias, as forças israelenses se retirariam dos centros populacionais, os palestinos seriam autorizados a começar a retornar para suas casas no norte de Gaza e haveria um aumento na ajuda humanitária, com cerca de 600 caminhões entrando a cada dia no enclave. Os detalhes da segunda fase ainda devem ser negociados durante a primeira fase. Esses detalhes continuam difíceis de resolver, e o acordo não inclui garantias por escrito de que o cessar-fogo continuará até que um acordo seja alcançado, sinalizando que Israel poderia retomar sua campanha militar após o término da primeira fase. Os 3 mediadores, no entanto, deram ao Hamas garantias verbais de que as negociações continuarão conforme o planejado e que pressionarão por um acordo para implementar a segunda e a terceira fases antes do fim da primeira. O acordo também permitiria que Israel, durante a primeira fase, permanecesse no controle do corredor Filadélfia, a faixa de território ao longo da fronteira de Gaza com o Egito, da qual o Hamas havia inicialmente exigido que Israel se retirasse. Mas Israel se retiraria do corredor Netzarim, um cinturão no centro de Gaza onde o exército de Israel havia criado um mecanismo para revistar palestinos quando eles retornassem ao norte do território. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken, voltou a repetir que acredita em um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Para o secretário, o Hamas não pode ser derrotado apenas por uma campanha militar e é necessário fazer concessões para se alcançar um acordo e atingir uma integração na região. O secretário disse que, no momento, espera as palavras finais do Hamas sobre a aceitação de um acordo proposto. E veja a seguir, pesquisadores do Instituto do Coração de São Paulo desenvolveram um aplicativo inédito que avisa quando uma pessoa vai sofrer uma arritmia cardíaca. E o tenista carioca João Fonseca faz história ao conquistar uma vitória em sua primeira participação em um torneio de Grand Slam. Muitas cidades do Ceará estão substituindo o asfalto pelo concreto nas ruas, avenidas e estradas. O objetivo é diminuir o calor. Segundo a Secretaria das Cidades do Estado, as obras já ocorrem em 39 municípios e 12 regiões. A substituição do asfalto pelo concreto e pela pavimentação em piso intertravado tem sido uma alternativa para melhorar a qualidade das vias em diversos municípios do Ceará, como Fortaleza, Sobral e Crato. O concreto reflete mais o sol e aquece menos que o asfalto, que pode atingir temperaturas de até 70 graus Celsius. A substituição pode reduzir a sensação térmica em até 10 graus Celsius, melhorando a qualidade de vida em centros urbanos. Por ser um material rígido, o concreto é feito a partir da mistura de cimento, água e agregados e tende a ter 3 vezes mais vida útil que o asfalto. Apesar do custo inicial ser mais elevado, o concreto também suporta mais o peso das cargas dos coletivos e necessita de menos manutenção. Já o pavimento asfáltico, em geral, tem um custo inicial mais baixo, mas se desgasta e tem durabilidade menor quando comparado com o concreto. Os defensores da substituição do asfalto pelo concreto ou piso intertravado indicam que o pavimento asfáltico está mais sujeito à variação do preço do petróleo, elemento que faz parte do produto, e requer uma logística mais complexa
complexa. Porém, destacam que a troca é um passo importante que precisa estar integrada com outras ações que levem a um planejamento urbano maior que inclua a arborização, a redução do uso de veículos pessoais e o aumento do transporte não motorizado, como as bicicletas, pois o foco deve ser a criação de ambientes urbanos que favoreçam quem caminha pelas ruas, na prática, os pedestres. Além da praticidade, os pisos intertravados oferecem benefícios ambientais importantes. Diferentemente do concreto convencional ou do asfalto, eles são permeáveis, permitindo que a água da chuva infiltre no solo, prevenindo alagamentos e melhora do equilíbrio hídrico em áreas urbanas. Por serem peças pré-moldadas, que se encaixam sem o uso de argamassa ou cola, apresentam estabilidade devido ao preenchimento das juntas com areia. Essa característica facilita reparos, pois os blocos podem ser removidos e recolocados sem danos permanentes. Um mecanismo inédito no mundo, desenvolvido no Brasil, vai alertar as pessoas que elas correm o risco de sofrer uma arritmia cardíaca. Um aviso para acelerar o atendimento e salvar vidas. O Instituto do Coração Hospital das Clínicas de São Paulo desenvolveu um inovador aplicativo com inteligência artificial para detectar precocemente arritmias cardíacas. Essa condição, que afeta cerca de 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, pode ser fatal se não tratada adequadamente. Chamado de TRADA, o aplicativo é o primeiro no mundo capaz de monitorar em tempo real e por até 30 dias os impulsos elétricos do coração. Ele identifica anomalias no ritmo cardíaco e alerta uma equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente. Dependendo da gravidade, o tratamento pode ser realizado remotamente, com ajuste de medicação por teleconsulta ou requerer atendimento em uma unidade de saúde. A arritmia, caracterizada por batimentos cardíacos irregulares, acelerados ou lentos, é uma das principais causas de complicações graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais. Segundo dados do Ministério da Saúde, só em 2024 foram registradas cerca de 7 mil internações e mais de 60 mil atendimentos ambulatoriais relacionados a arritmias no Brasil. Desde que o TRADA começou a ser utilizado experimentalmente, em 2023, mais de 240 pacientes evitaram complicações severas por meio do monitoramento contínuo. O aplicativo, no entanto, limita o acesso do paciente às informações técnicas, compartilhando apenas os dados necessários para relatar sintomas. O diagnóstico detalhado fica disponível exclusivamente para a equipe médica. Com previsão de lançamento oficial para o primeiro semestre de 2025, o TRADA deverá ser expandido para outros hospitais e unidades do sistema público de saúde. Além dessa iniciativa, o Instituto do Coração também tem investido em telemedicina para monitorar e orientar cirurgias cardíacas em hospitais públicos, demonstrando o potencial transformador da tecnologia quando aplicada à medicina. Os casos de dengue ligados ao sorotipo 3 dispararam no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. Dados do Ministério da Saúde indicam que esse crescimento foi mais evidente nas últimas semanas de dezembro de 2024, quando o sorotipo 3 começou a se espalhar de forma mais significativa. O aumento preocupa médicos e cientistas porque a maior parte da população não tem imunidade contra este vírus. O presidente Lula apresentou hoje o programa Mais Professores. O investimento total será de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais durante os próximos 2 anos, nos mesmos moldes do Mais Médicos lançado em 2013 para suprir a falta de atendimento de saúde em regiões de difícil acesso do país. O projeto buscará dar prestígio a professores da educação básica para incentivar a formação de novos profissionais. Funcionará assim: os alunos que já estiverem na faculdade e quiserem dar aulas receberão R$ 1.050 por mês como incentivo para continuarem os estudos. E para quem já é professor e for para locais com carência de profissionais, a bolsa será de R$ 2.100 por mês. Os extras estão previstos para este ano e também no próximo. Em outubro do ano passado, o presidente já tinha demonstrado a intenção do governo federal de criar um incentivo ao magistério. À época, Lula lamentou que a profissão de professor, embora já tenha sido considerada nobre,
estaria sendo deixada de lado para investir em outras formações. A empresa 99 de transporte por aplicativo anunciou um novo serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. O problema é que esse tipo de transporte não é autorizado pela prefeitura. O prefeito Ricardo Nunes criticou a medida e disse que vai recorrer. A empresa de transporte por aplicativo, a 99, anunciou o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo, sem a autorização da prefeitura. A capital era um dos poucos lugares que ainda não tinha a função de transporte de moto via aplicativo. Essa é a segunda vez que a empresa libera esse serviço, assim como a Uber. Em 2023, a prefeitura proibiu esse tipo de função no aplicativo e disse que ia fazer uma tentativa de regulamentação através da criação de um grupo de trabalho. O prefeito Ricardo Nunes não foi a favor do serviço de mototáxi e chamou a empresa de assassina por implementar essa nova função e disse que a decisão da 99 pode provocar uma carnificina na cidade. Além disso, prometeu colocar uma faixa no local onde ocorrer o primeiro acidente envolvendo a plataforma e acrescentou que vai acionar a justiça contra a empresa. Não só o prefeito, mas a prefeitura também não foi a favor do serviço de mototáxi e chamou a ação da 99 de ilegal e irresponsável. A empresa afirmou não ter conseguido avançar nas negociações com a prefeitura e argumenta que há a Lei Federal de número 15.587, do ano de 2012, que regulamenta o transporte individual por aplicativo em todo o país, tanto para carros quanto para motos. E ainda acrescentou que a prefeitura pode regulamentar, como também pode estabelecer cursos, exigências e fiscalizar a atividade para a segurança dos condutores e passageiros na cidade. E hoje o tenista carioca João Fonseca entrou para a história. Em sua primeira participação profissional no Australian Open, ele derrotou o número 9 do mundo por 3-0. Para muitos, João Fonseca deixou hoje de ser uma promessa e se tornou uma realidade. João Fonseca fez história nesta manhã. O brasileiro de 18 anos estreou na chave principal de um Grand Slam com uma vitória maiúscula. 3-0 para cima do número 9 do mundo, Andrei Rublev, e vaga garantida para a próxima fase do Australian Open. O jogador mais jovem de todo o campeonato mostrou ao mundo que está pronto para grandes decisões. Com parciais de 7-6, 6-3 e novamente 7-6, João fez ótimo proveito dos seus saques, que atingiam mais de 200 km por hora, e de forma alguma deu chance para que seu adversário respirasse. Já Rublev pareceu não acreditar no que estava vendo. A cada ataque que o russo dava, João devolvia um contra-ataque ainda mais forte. E quando o brasileiro não conseguia salvar o ponto, ele ia até o fim da jogada, sem desistir de uma bola sequer. E foi depois de 2 horas e 23 minutos que Fonseca fechou o jogo fazendo história e chamando a atenção do mundo do esporte para si. Agora o brasileiro vai encarar outro adversário duríssimo, o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do ranking. Sonego bateu o suíço Stan Wawrinka, um tricampeão de Grand Slam, por 3-1. Para quem gosta de números, eles estão a favor do brasileiro. Isso porque os dois atletas já se encontraram no ano passado e Fonseca venceu por 2-0 na primeira rodada do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. A partida ainda não tem hora definida, mas acontecerá amanhã. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.